Pronto. Então, tanto faz eu colocar para vocês polialelia ou alelos múltiplos. Qual é o intuito daqui? O intuito foi aquele gancho que eu deixei antes da nossa primeira reunião acabar. Na polialelia, vamos pegar o nome, cara, ó, poli, vários. Alelia, alelos. Na polialelia, ó, eu vou ter vários alelos possíveis para determinar a minha característica. Não vou ter mais só o alelo dominante e o recessivo. Agora, entre o dominante e o recessivo, eu vou ter mais alguns genes que são possíveis. E aí, misturando esse maior número de genes, eu vou ter um maior número de características também. Tá? Misturando esse maior número de genes, eu vou ter uma quantidade maior de proteínas, e aí a combinação dessas proteínas pode me dar um fenótipo variado. Aqui uma questão mais a título de curiosidade, né, do que qualquer coisa, a origem dos alelos múltiplos é através de mutação. Então, de fato, em algum momento só existia, por exemplo, o gene azão, que me dava uma característica X qualquer, né? Um gene A, e o seu alelo recessivo, Azinho, que me dava uma característica Y. E aí, uma mutação no gene, uma troca de bases nitrogenadas, uma troca de pedacinho, alguma coisa, fez com que esse gene A tivesse uma mudança e fosse gerado uma nova característica possível. Então, imagina lá que pegamos o gene, pegamos aquela porção de DNA e eu troquei 2 adeninas por 2 guaninas. Na hora que eu troquei 2 adeninas por 2 guaninas, o que aconteceu? Na hora da síntese proteica, eu, por exemplo, troquei uma proteína aspargina por uma proteína lisina. E aí, eu trocando uma proteína pela outra, a minha característica X, ela teve uma mudança e se tornou uma característica diferente, não a ponto de ser recessiva. Então, antes eu poderia ter ou a característica X se fosse dominante, ou a característica Y se fosse recessiva. Graças a essa mutação, graças a essa troca de proteínas, me surgiu uma nova característica. E, já que eu mudei o gene, agora eu tenho um novo gene também. Então, se antes eu tinha somente o azão e o azinho, agora eu vou ter o azão, vou ter uma variável I do gene A e eu vou ter o seu gene recessivo. Vai ser assim sempre? Não vai ser assim sempre, tá? Calma, aqui, por exemplo, a gente já vai estar falando de outra coisa. Mas a ideia é essa. Agora eu vou ter, no mínimo, 3 alelos possíveis para formar a característica. Quer dizer que essa minha característica, ela vai ser representada por 3 alelos? Não, ela vai ser representada por 2. Agora, percebam que para formar esses 2 alelos, eu tenho uma variedade maior, não é? Porque antes, ou era azão-azão, ou era azinho-azinho, ou era azão-azinho. Agora, o que eu posso ter? Azão-azão, azão-azinho, IA, azão, IA, azinho, IA. Olha só o número de genótipos disponíveis. Ele aumentou pra caramba graças ao fato de eu ter um gene a mais. O que vai acontecer se o meu indivíduo for azão IA? Ou seja, eu misturar isso daqui. O que vai acontecer se ele for IA azinho? Ou seja, se eu misturar isso daqui? Essa é a graça da polialelia. Eu vou ter o surgimento de uma gama maior de características possíveis. Nunca podemos esquecer o seguinte: na minha polialelia existe uma ordem de dominância. Tá? Ou seja, eu vou ter vários desses genes, só que esses vários desses genes não vai ser tipo de qualquer jeito.
eu vou ter um gene que vai ser mais forte que os outros. Eu vou ter um gene que vai ser mais fraco que os outros. Eu vou ter genes que vão ser intermediários, eu vou ter genes que são equivalentes. Quando a gente falar do exemplo, isso vai ficar mais claro para vocês. Tá? A gente vai voltar a falar dessa ordem de dominância. A respeito da polialelia, nós temos dois casos. A gente trata a polialelia aqui no ensino médio baseando única e exclusivamente em dois casos, que é o pelinho do coelho, a determinação da cor do pelo do coelho, Professor, e, rapidinho, o que a gente vai falar na semana que vem. Pode falar, João. como assim, ó? Pelagem de coelhos, aí tá escrito chinchila. Chinchila é outro bicho. Ah, não, mas pode ser uma variação do pelo. O Ai, coelho, que eu fui lá na internet que o pelo da chinchila é muito mais denso e suave, então deve ser isso, né? O do pelo sim, do coelho. Do sim, que o sim, pelo da sim. chinchila. É um coelho mais peludão. Bom, então, nós temos a pelagem do coelho, que é mais secundário, e nós vamos ter o caso de polialelia principal, que eu vou deixar ele somente para a semana que vem. Ou seja, nós vamos a aula inteira da semana que vem para falar desse caso específico de alelos múltiplos, que é o que mais chove nas questões, nada mais, nada menos que o nosso grupo sanguíneo. Tá? O sistema sanguíneo do ser humano, o sistema ABO, sangue do tipo A, o sangue do tipo B, o sangue do tipo O, o que é o A positivo, o que é o O positivo, por que um é doador universal, por que o outro é receptor universal. Isso também é um caso de alelos múltiplos, mas aí, como é o caso mais importante, a gente vai deixar para falar na aula toda da semana que vem. Hoje, como a gente precisava já falar dos tipos de dominância, eu coloquei essa partezinha aqui junta, porque ela é mais rapidinha, e aí a gente dá a devida atenção ao que merece mais atenção. Beleza. A gente entende polialelia através do exemplo, cara. Não tem como. Vocês vão ver como vai ficar fácil. A hora que o pessoal começou a estudar os coelhos, né? Porque tem gente que gosta de coelho, acha meio fofinho, falaram, vamos estudar. Aí eles perceberam que o, o tipo do pelo do coelho, ele pode ser um pouquinho diferente. Você tem coelhos com um padrão de cor, textura e quantidade de pelos que são variáveis. Beleza. E aí eles dividiram em basicamente 4 grandes grupos de pelagem do coelho. Ou esse meu coelho é selvagem, ou esse meu coelho tem a variação chinchila, ou esse meu coelho tem a variação himalaia, ou esse meu coelho é albino. Percebam, os dois extremos, eles ainda permanecem. Então, eu ainda vou ter o extremo dominante e eu ainda vou ter o extremo recessivo. Só que no meio me apareceu coisa nova. Beleza. E aí, fazendo os estudos, eles descobriram que no local do cromossomo responsável por determinar o tipo do pelo, podem aparecer 4 variações possíveis de sequência. Ou seja, podem aparecer 4 variações de gene. Uma variação eles chamaram de C, C maiúsculo, Czão. Uma variação eles chamaram da variação C e um CHzinho aqui em cima. Uma outra variação do gene eles chamaram do C com H. E uma outra variação eles chamaram de Czinho sem nada. Beleza. Fora que eles estudaram os coelhos selvagens, eles perceberam que um coelho, para ter o tipo de pelo selvagem, ele precisaria ter o gene Czão. Então, beleza, um coelho selvagem, ele tem o Czão é dominante, beleza. Ele pode ser homozigoto. Então, se ele tiver os dois Czão, duas informações iguais, beleza, ele vai produzir o padrão de pelo que eles determinaram como selvagem. Só que olha só, eles descobriram coelhos selvagens, mesmo você tendo
o cesão heterozigoto com todo o resto. Então, você tem um coelho com pelagem selvagem, mas ele tem um alelo cesão e o outro alelo CCH. Eles descobriram o coelho selvagem, ele tendo um alelo cesão e o outro alelo CH só. E eles descobriram o coelho selvagem, óbvio, você tendo o alelo C com um alelo recessivo. Então, todos esses meus genótipos me fornecem o mesmo fenótipo. Todos esses meus genótipos me fornecem o mesmo fenótipo. E aí eles foram estudar a variação chinchila do pelo. Na variação chinchila do pelo, eles descobriram que ela está associada ao gene que eles chamaram de CCH. Então, beleza. Para o coelho ter essa variação, ele pode ser homozigoto para variação associada, beleza? Pode ser homozigoto CCH. Só que também descobriram coelhos chinchila que tinham um gene da variável chinchila, um gene da variável CH e o outro gene da variedade H. E também descobriram coelhos da variedade chinchila com um alelo da chinchila e o alelo recessivo. Aí eles olharam assim e falaram, tá, vamos ver o coelho Himalaia. Mas eles já sabiam o que ia acontecer. No coelho Himalaia, ele estava associado à variável Himalaia. Beleza, então ele vai ser homozigoto Himalaia. Ah, mas e se ele for heterozigoto com recessivo? Ele vai ser Himalaia também. E a pelagem albina, somente recessivo. Olha isso que está acontecendo aqui. Percebam que o gene cesão, ele é o mais forte de todos. Porque ele pode aparecer literalmente com todo mundo e a característica dele vai ser a expressa. O gene da chinchila, ele, não sendo junto com o cesão, ele pode aparecer com todo mundo que a característica dele vai ser expressa. O gene Himalaia, não aparecendo com nenhum desses dois, ele pode aparecer com todos os outros, a sua característica vai ser expressa. E o gene recessivo precisa aparecer somente com ele mesmo. Essa é a ordem de dominância. Você tem o gene cesão, que domina todos os outros. Você tem o gene, a variável da chinchila, que domina o Himalaia e o recessivo. Você tem a variedade Himalaia, que domina somente o recessivo. E você tem o recessivo, que não domina ninguém. Essa é a ordem de dominância dentro dos alelos múltiplos. Eu tenho múltiplos alelos para escolher, no caso 4, e esses 4 alelos da pelagem do coelho vão obedecer essa ordenzinha aqui. Por fim, a gente pode prever a quantidade de genótipos possíveis quando eu estou falando de situações de alelos múltiplos. E aí entra uma continha, né? Matemática maravilhosa. Como que eu descubro a quantidade total dos genótipos possíveis? A formulinha n, que multiplica n mais 1 dividido por 2, onde n é a quantidade de alelos. Beleza. Vamos fazer um teste? Vamos fazer um teste. Pega aqui, aqui do ladinho, ó. Quantos alelos eu tenho? 4. 4 alelos possíveis. Então, meu n vai valer 4. 4, entre parênteses, que multiplica 4 mais 1, dividido por 2. Bom, 4 mais 1 costuma dar 5. Então, vai ficar 4, que multiplica 5, dividido por 2. 4 vezes 5 fica 20. 20 por 2 dá 10. Então, eu tenho 10 genótipos possíveis para a pelagem de coelho. Vamos fazer a conta? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza, bateu. Então, para descobrir o número de genótipos possíveis em um caso de polialelia, eu sigo
essa minha formulinha. Professor, como que eu vou fazer um exercício de polialelia? Como nós vamos fazer um exercício de polialelia? Igual à primeira lei de Mendel. Nós vamos mudar na hora de interpretar o que nós conseguimos. Tá? O jeito, por exemplo, antes de ir para a lista, sei lá, vamos imaginar que eu cruzei, um coelho selvagem com a variável chinchila com um coelho heterozigoto entre a chinchila e o recessivo. Então ficaria ficaria Czão CCH cruzado com CCH Czinho. Como nós vamos fazer, professor? Igual, ó. Esse Czão cruzando com esse C vai dar um indivíduo Czão CCH. Esse Czão cruzando com o Czinho vai dar um indivíduo Czão Czinho. Esse CCH cruzando com esse daqui vai dar CCH, CCH. E esse CCH cruzando com o Czinho vai dar CCH, Czinho. Quais são as possibilidades? Se eu juntar esse gene com esse, vai ficar Czão, CCH, ele vai ser selvagem. Se eu cruzar esse Czão com esse Czinho, Czão, Czinho vai ser selvagem também. Cruzando o CCH com o CCH, ele vai ser chinchila. E cruzando o CCH com o Czinho, ele vai ser chinchila também. Então, vejam, eu fiz exatamente igual a primeira lei de Mendel, só que a única mudança que eu tive foi na hora de interpretar. Eu não interpretei somente sendo dominante ou recessivo. Eu interpretei com toda a gama que o exercício vai me fornecer. Tá? Que é o que a gente vai ver agora. Vamos para aquela listosa maravilhosa. Deixa eu abrir aqui. Share screen. Aí. Muito bem. Bora aí. Sabendo que a pelagem de coelhos é um caso de polialelia, tá bom. Marque a alternativa que indica corretamente a probabilidade de um coelho albino cruzar com um coelho selvagem heterozigoto para Himalaia e ter um filhote chinchila. Bem, bora aí. Eu estou cruzando um coelho albino. Então a gente acabou de ver que o coelho albino é Czinho, Czinho. Não. Czinho, Czinho. Esse é o meu coelho albino. Olha só. O meu outro coelho, vocês estão enxergando, né, a tela. Agora tá normal. Eu acho que eu fiz certo. Não, tá a tela certa. Beleza. E aí esse meu outro coelho, ó. Selvagem heterozigoto para Himalaia. Então, ó, ele vai ser Czão, porque é selvagem, só que heterozigoto com o Himalaia. Então, eu vou colocar o CH, porque não dá para pôr o H lá em cima, só que coloquem igual tá na luzinha, tá? O Hzinho em cima do C, porque senão fica parecendo chinchila, que aqui no Word eu não sei como faz isso. Maravilha. Vou ter esse meu cruzamento aqui. Como que eu vou fazer? Bom, esse gene Czinho, ele pode se encontrar com o gene Czão. E aí, se o gene Czinho encontrar com o Czão, eu vou ter um filhote Czão, Czinho. Só que esse gene Czinho pode encontrar com o gene CH. E aí eu vou ter um indivíduo que é CH, Czinho.
Muito bem. Esse outro Czinho, ele pode se encontrar com o Czão, então ficaria Czão, Czinho de novo. E esse Czinho daqui, ele pode se encontrar com o CH, que vai ficar CH, Czinho. Beleza. Essas são as minhas 4 possibilidades. Vamos interpretar agora. Um coelho, Czão, Czinho, ele vai ser da variável selvagem. Um coelho, ó, CH, Czinho, ele vai ser da variável Himalaia. Um coelho, Czão, Czinho, vai ser selvagem. E o coelho, CH, Czinho, ele vai ser da variável Himalaia. Ou seja, ou esses dois coelhos vão ter filhos selvagem, ou esses dois coelhos vão ter filhos Himalaia. Qual a probabilidade de aparecer um chinchila aqui? 0. Não existe chance. Porque em nenhum desses meus cruzamentos vai aparecer a variável do chinchila. Viram só? É a mesma coisa da primeira lei. A única diferença é, na hora de você pegar esses resultados, a gente saber o que cada um deles vai querer dizer. Tá? Chance de Professor, 0%. Oi. como a gente interpreta o exercício para na hora do cruzamento a gente saber se tem C, CH, CCH? Eu sei que o selvagem ele é o dominante, ele vai ter Czão. Uhum. O albino ele é o C minúsculo. Agora, quando tem, por exemplo, uma terceira alternativa, ele vai ser o C, o Czinho H. O chinchila seria o C, Czinho, CH. E o Himalaia seria o CH. Isso, por exemplo, o exercício, ele vai poder te dar. Você poderia ter a liberdade de usar qualquer coisa aqui. C1, C2, C3, C4. Isso não importaria numa pergunta discursiva. Podem existir perguntas, deixa eu ver até se eu coloquei aqui. Não coloquei. Mas assim, existem perguntas onde ele vai te falar esse gênero. Vocês veem, tipo, essa pergunta nem é de vestibular, nem é de nada. É só aquela primeira perguntinha só para a gente colocar os conteúdos na prática. Mas tem uma pergunta, eu acho que é da PUC ou da Unicamp. E ela te dá todo um texto falando sobre a pelagem do coelho. E nesse texto ela te coloca exatamente aqueles genes que eu coloquei no quadro. Então, para o coelho selvagem, você vai utilizar o gene Czão. Para o coelho Himalaia, você vai utilizar o C com o Hzinho em cima. Para o coelho chinchila, você vai usar o C com o CHzinho em cima. E o albino, você vai usar o Czinho. Então, ele vai te falar. O exercício ele vai te dar alguma dica para você utilizar. Ok? Ok. 2. Unicentro. Dominância incompleta ou semidominância ocorre quando alelos em heterozigose fornecem efeitos diferentes do fenótipo em relação ao estado de homozigose. Em plantas maravilhas, os genótipos abaixo influenciam nos seguintes fenótipos: Bzão, flores vermelhas. Bzinho, flores brancas. Bzão, flores rosas. Em um cruzamento entre uma maravilha vermelha e uma branca, nasceu em F1 90 maravilhas rosas.
qual a porcentagem de indivíduos da cor vermelha ocorrerá se autofecundarmos duas maravilhas em F2? Professor, Hum. eu não entendi direito. Como assim? Em F1, F2, o que seria o F1 e F2? F1, lembra lá da aula passada, quando eu coloquei o experimento do Mendel. Você sempre vai ter a geração P, que é a geração parental, é a geração que começa o meu estudo. A F1 é a primeira geração de descendentes depois dele. E a F2 é a geração de descendentes que vem da F1. Tá? Então, por exemplo, você tem seus pais. Os seus pais, no caso, seriam a sua geração P. Você é a geração F1. Quando você tiver um filho, esse seu filho vai ser a geração F2. Tá? Então, conforme eu vou descendo da minha geração parental, eu vou colocando uma linhagem diferente. F2, F3, F4. Por aí vai. Ó, o que ele vai estar falando para mim? Dominância incompleta ou semidominância. Olha o que eu falei. Isso vai estar discriminado para vocês. Ele não precisaria, por exemplo, colocar isso e isso daqui. Se ele colocasse só isso ou só isso, tá bom. Só que ele quis tipo, informar pra caralho vocês que eu estava falando de semidominância. Muito bem. Então você tem lá a maravilha, você tem o padrão das flores. E aí, o cruzamento entre uma maravilha vermelha e uma maravilha branca nasceu em F1 90 maravilhas rosas. Como que vai ser esse meu cruzamento? Então vamos lá, na minha geração P. A minha maravilha, cara, ela só vai ser vermelha se ela for Bzão, Bzão. Tá? Porque se ela for Bzão, Bzinho, ela não vai mais ser vermelha, ela vai ser rosa. Então, para ser vermelha, ela obrigatoriamente tem que ser Bzão, Bzão. E aí eu cruzei com uma maravilha branca, que é Bzinho, Bzinho. 100% também de chance dela ser Bzinho, Bzinho, porque o Bzinho é o recessivo. Maravilha. Realizando esse cruzamento, o que eu vou ter? Esse Bzão pode encontrar com esse Bzinho, e aí fica Bzão, Bzinho. Maravilha. Esse Bzão pode encontrar com o outro Bzinho, Bzão, Bzinho de novo. Tá bom. Agora, esse Bzão pode encontrar com esse Bzinho, Bzão, Bzinho. E esse Bzão pode encontrar com esse Bzinho, e aí ficaria Bzão, Bzinho. Tranquilo? Essa é a minha F1. F1. 90 maravilhas rosas. Não foi isso que a gente descobriu? Todo mundo quer Bzão, Bzinho, rosa. Todo mundo rosa aqui. Então, sem novidade nenhuma, está de acordo com o que o enunciado está falando. Agora, no F2. No F2, o que eu vou fazer? Eu vou pegar duas dessas maravilhas e cruzar entre si. Muito bem. Fazendo esse cruzamento daqui. Esse Bzão encontrando com esse Bzão. Ou melhor, vai. Como a gente falou semana passada, sempre que eu estou cruzando heterozigotos, como que vai ficar? Homozigoto dominante, dois heterozigotos e homozigoto recessivo. Lembra? Proporçãozinha da primeira lei de Mendel. Esse Bzão com esse Bzão, Bzão, Bzão. Esse Bzão com esse Bzinho, Bzão, Bzinho. Esse Bzinho com esse Bzão, Bzão, Bzinho. E esse Bzinho com esse Bzinho, Bzinho, Bzinho. Boa. Agora vamos para o interpretation.
Bzão, Professor, Bzão. Oi. eu tava falando que a F1, 90% das maravilhas foram rosas e o resto delas foram o quê? Foram vermelhas, não foram? Não. Olha só. Aí tá a pegadinha do exercício. Entre o cruzamento de uma vara, nasceu em 90 maravilhas rosas. Ele só está me dando a quantidade de plantas. Ele não está me dando uma relação de porcentagem. Isso foi para pegar o aluno. Ele não falou 90%, ele falou que surgiram 90 plantas rosas. Essas 90 plantas rosas foi todo mundo. Ali é o quantitativo. Bom. Entendi. Bzão, Bzão. Essa minha planta vai ser vermelha. Os dois Bzão, Bzinho, minha planta vai ser rosa. E o Bzinho, Bzinho, minha planta vai ser branca. Qual a porcentagem de indivíduos da cor vermelha? Da cor vermelha, eu vou ter uma chance só em 4, né? 25%. 25%. Não é 75? Não. Porque, ó, os Bzão, Bzinho vão ser rosa. Ele quer do vermelho. Não estou falando da primeira lei de Mendel estrita aqui. Porque, ó, dominância incompleta. Então, os heterozigotos vão ter o fenótipo intermediário. Como ele quer somente o pessoal de cor vermelha, o pessoal de cor vermelha é só Bzão, Bzão. 1/4, ou 25%. Olha aí o que eu falei. A metodologia para fazer o exercício é a mesma. Só que a gente vai ter que ter cuidado na hora de analisar o que aconteceu. Então, B. B de bola. 3. Um gato preto, A, foi cruzado com 2 gatas, B e C, também pretas. Do cruzamento do gato A com a gata B, produziu 8 filhotes, todos pretos. O cruzamento do gato A com a gata C produziu 6 filhotes pretos e 2 amarelos. Não sabia que existia gato amarelo de verdade. O que a análise desse resultado nos permite concluir? Porra. E aí? Bom, A cor preta é dominante e A e C são heterozigotos. cor preta dominante, A e C heterozigotos. Vamos ver. O A, preto, hora que ele cruzou com o B, todos pretos. Beleza. Só que, hora que eu mandei o A com o C que também era preto. Só que na hora que eu misturei o A e o C, olha só, apareceu 2 gatos amarelos no bagulho. O que isso quer dizer para mim? A e C, bom, o preto é dominante, óbvio, tá bom. Porque os pretos eles apareceram em um maior número. Agora, o que o João falou? A e C são heterozigotos? A e C são heterozigotos? Alguém mais quer falar alguma coisa? Vamos ver a B. A cor preta é dominante. A e B são
homozigotos. Cor preta dominante, tá bom, maravilha. A e B sendo homozigotos. Se o A Mas e o também B... tá... Hã? Oi. A B também tá certa. Bom, calma aí. A gente sabe que o preto é dominante. Então, a C, por exemplo... Ah, não. Você falou a C. O A e o C sendo homozigotos. Por que o A e o C não vão ser homozigotos em hipótese nenhuma? Porque quando eu cruzei os dois, apareceu alguma coisa diferente. Tá? Então, sempre que eu cruzo dois iguais e eu tenho um diferente como resposta, esses dois iguais não podem ser homozigotos. Tá? Sempre que dois pretos homozigotos se cruzarem, você vai ter todo mundo homozigotos também. Olha só, o A. A hora que ele cruzou com o B, tudo preto. Então, beleza. Temos aqui o A, o B e o C. Show de bola. Todos eles são pretos. Então, a gente descobrindo que o preto é dominante, vamos associar a letra maiúscula a todos eles. Esses indivíduos amarelos, o que eu posso dizer sobre? Ele é recessivo porque tem minoria. Ele é recessivo porque está em minoria? Se ele é recessivo porque está em minoria, olha só, hora que eu cruzei o A com o B, eu só tive filhotes pretos. Só que cruzando o A com o C, não surgiram os filhotes amarelos? Então, peraí, o A carrega alguma coisa para gerar um filhote amarelo. O C carrega alguma coisa para gerar um filhote amarelo. O B não, né? Porque a hora que eu cruzei o A com o B, só deu pretos. Então, o B só vai me mandar a informação de preto. Então, tá aí. Matamos o genótipo dos três. A cor preta é dominante. E, de fato, o A e o C são os dois heterozigotos para mim. Tá?